Olá, você de Indaiatuba e toda a região, todos nós reunidos pelo sinal da TV Indaiá, canal 26 UHF. O programa Papo Livre começa agora e comigo a Jacimara Miranda, ela que é escritora e também trabalha na Secretaria de Educação aqui do município. Jacimara, obrigado pela participação no nosso programa de hoje. Eu é que agradeço. Vamos falar da sua obra, o livro A Princesa Emburrada. Esse é um livro que ela editou agora. Faz quanto tempo que você está com esse livro? Ele saiu em 2013, em outubro de 2013. Outubro de 2015, não tem um ano ainda. Não tem um ano. Mas ele teve uma gestação longa, pelo que eu entendi aqui. Conta para nós a história dele. Em 2009 ele nasceu, eu fiz a história, passei para algumas colegas para me ajudarem a revisar. E aí participei do concurso Acrísio de Camargo pela Secretaria de Cultura. Ele ganhou uma menção honrosa na época. E aí eu me empolguei, falei, nossa, que legal, né? Porque quando a gente escreve, a gente fica com medo, fala, será que tá legal, será que não tá? Será que vão gostar ou não? Né? Você fica com aquele receio. Então, como gostaram, eu falei assim, vou tentar encaminhar para as editoras. E aí o processo demorou todo esse tempo, né? Essa editora de onde é? Napoleão é uma editora de São Paulo. Tá. E eu tive um contato através de uma amiga que conhecia o representante. E aí a gente foi Você entregou o texto e eles fizeram toda a ilustração, tudo? A ilustração é feita em 3D. E agora me conta, como é que você teve a inspiração, baseada em que você fez o livro? Olha, um pouquinho das minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas, uma de 8 e uma de 10 anos, uma de 18 e uma de 10 anos. E elas brigam muito, então isso... Não é possível. Irmã não briga, não, imagina. Eu tenho duas e quase não brigam até hoje. Então, e aí eu fiquei pensando sobre isso, esse foi um pouquinho da minha inspiração, né? E contos de fadas porque eu sempre gostei. Eu acho que sempre foi um gênero que me chamou a atenção. Qual é o enredo do livro? O livro conta a história de uma princesa bastante emburrada, que ficava brava com tudo e não queria casar, e o pai achava que estava na hora dela casar. E a irmãzinha dela, que é uma menina cega, a gente colocou no livro um pouquinho da inclusão. E elas vivem algumas aventuras, porque ela arranja alguns pretendentes que ela não gosta, mas um deles ela gosta e acaba se vencendo ao amor. E conforme ela vai se apaixonando, ela vai mudando um pouquinho, ela não vai ficando mais tão emburrada. E só que ela negou um pretendente, que é o Fausto, que é um príncipe meio maldoso, e ele arma um plano para tentar conquistá-la. E aí eles vão viver uma aventura aí para tentar se safar do Fausto. Legal. E quanto tempo você demorou para escrever o livro? Para escrever não foi tão demorado, ele demora o processo de revisão, né? Tá. Mas assim, as ideias vão fluindo, você vai escrevendo... Você sentou e escreveu de uma vez só ou não? Não, ele tem várias idas e voltas, né? Eu tenho colegas que trabalham comigo lá na secretaria que me ajudam, e aí elas dão uma lidinha, a editora da empresa, ela também dá algumas dicas, né? Por exemplo, no começo a menina não era cega, depois a gente resolveu mudar, colocar ela como cega. A gente não contava que ela era cega logo no começo, ficava mais no final, daí a própria editora pediu, não, já vamos falar de cara que ela é cega, para a criança entender certinho o que era, né? Então ele vai passando por várias fases, né, de revisão até chegar no produto final. Isso é legal, porque daí você tem a opinião de várias pessoas, né, não fica só a minha visão. E esse trabalho seu, você tinha objetivo comercial, porque aqui eu até vejo que você coloca essa questão que é complicado viver de literatura no Brasil, né? Para pessoas comuns como eu, e tem muitas pessoas que escrevem muito legal, assim, muito bacana, a gente não pode viver disso, né? O contrato que você tem com a editora é uma porcentagem muito pequena em cima da venda. 10% e olha lá. 5%. 5%. Olha lá, tá vendo? E assim, só que eu não coloquei nada meu, eu não investi no livro, né? Eu só cedi os direitos autorais por 5 anos para a editora. Agora, existem pessoas que eles mesmos acabam editando o livro com recursos próprios, aí eles mesmos que fazem a venda, a comercialização. E aqui a editora se incumbiu de fazer a distribuição e tudo mais. Sim. Você sabe se tem alguma escola, alguém que já está usando o livro ou não? O Colégio Scala vai adotar agora no segundo semestre. A equipe da Secretaria de Educação também escolheu o livro para compra no final do ano, junto com mais um monte de outros títulos. Mas a gente foi em várias escolas fazer divulgação, levar o livro de presente. Ele está concorrendo também no MEC. O MEC faz uma compra grande de livros a cada período. Ele está concorrendo, é uma concorrência pública.
Está em processo Processo está em de andamento. licitação lá e tudo mais. Você é publicitária, como é que você foi parar na educação? A minha primeira faculdade foi publicidade. A minha mãe sempre falou assim, olha, faça o magistério, na época tinha um magistério pelo colégio técnico, porque assim você casa, né, minha mãe já tem 90 anos, assim você casa e trabalha meio período e tal, e eu fui fazer. Então com o magistério eu consegui pagar a faculdade, mas eu achei que eu fosse trabalhar na área e nunca mais fosse voltar. Só que eu me encantei. Meu marido tem uma tia que é pedagoga já aposentada, maravilhosa, cheia de ideias inovadoras, e conforme eu ia conversando com ela, eu fui me encantando e fui ficando, e aí fiquei. Depois fui fazer pedagogia, fazer pós-graduação na área, então eu acabei ficando. E como é que você começou com essa coisa de escrever? Você sempre sempre gostou de ler? Como é que é isso? Sempre gostei de ler. Eu tenho uma irmã mais velha, que ela, na época, existia o Círculo do Livro. Não sei se você lembra, né? Lembro. Ela morava no Nordeste e aí era difícil acesso a livrarias, mas ela tinha essa coisa mensal de adquirir livros. E ela sempre me mandava, ou quando eu ia visitá-la, eu lia compulsivamente. E sempre fui gostando de ler. Eu acho que a parte de escrever tem muito a ver com gostar de ler também, né? Porque você vai se encantando com as palavras e vai até aumentando o seu próprio repertório. E aí escrever para mim era natural, eu achava que era natural. Até pouco tempo atrás eu achava que todo mundo escrevia. Aí que eu comecei a perceber que as pessoas falam, eu tenho vergonha, eu não consigo. E para mim a coisa vai fluindo, não digo que é bom, tá? Não é sempre assim, é o que eu te falei. Tem dia que você acorda, você escreve e fala, nossa, estou inspirado hoje, né? Agora tem muitos dias que você fala, nossa, que droga, que é isso que eu escrevi? Tem isso também no processo criativo, né? E outra, eu tô fazendo um curso agora sobre criação de contos mesmo. E aí fiz um texto que eu achei legal, mandei para minha professora, ela respondeu, falou assim, tá ótimo, mas não é conto, é crônica. Aí eu falei assim, então escrever tem essa questão de gênero também, o que você está escrevendo, para que é. Mas assim, para mim sempre foi gostoso escrever, eu gosto, eu não acho uma dificuldade, né? Assim como, por exemplo, nadar, eu não sei nem nadar, para mim é uma dificuldade horrível, eu acho bacana os atletas, professores de educação física, mas comigo não é assim. E você tem participado de concurso, você falou que você participou, mas você participou só com esse título ou participou com outros trabalhos? De 2009 para cá, quando a gente ganha algum prêmio, uma menção, o que seja, você se empolga, você quer participar mais. Então, todos os anos eu participo do Prêmio Acrisio, participei do Mapa Cultural Paulista, enviei alguns trabalhos para concursos no Brasil afora, que às vezes você pode mandar pelo correio também. E não tive assim, nenhum resultado satisfatório até o ano passado. Aí, o ano passado eu ganhei em primeiro lugar na categoria Crônicas. No Acrisio? No Acrisio também. E a crônica tinha sido selecionada para o Mapa Cultural Paulista, mas no Mapa não ganhou prêmio nenhum. E aí, assim, foi uma surpresa, eu não esperava, a minha família até me fez surpresa, que ligaram na minha casa, olha, pede para ela ir no dia da premiação, é importante, né, nós estamos ligando para todos os que estão entre os colocados e as menções honrosas, e eu não achava, eu falei, então acho que é outra menção honrosa, né? E quando foi saindo os prêmios e eu fui ficando, eu falei, nossa, aquilo foi muito emocionante, é muito bacana. Legal. E aí eu decidi mesmo, eu falei assim, não, eu quero continuar firme com esse meu lado, né? Tem algum outro já em andamento? Você está pensando em alguma coisa? Lá com a editora já tem mais um, que eu brinco que eu falo que se esse livro é das minhas filhas, o outro eu escrevi para o meu marido, chama O Reizinho que Não Sabia Fazer Nada Sozinho. Eu achei, senti uma crítica subliminar aí. A todos os homens, não só ele. Sei. Mas está lá, está guardadinho lá. E eu estou com um projeto de escrever com um grupo, a gente está buscando patrocínio no PROAC para um livro para 2015. E estou com um projeto também com uma colega para escrever um livro na área da pedagogia, para professores. Como é que você está avaliando essa questão da leitura hoje nas escolas? Você acha que o pessoal lê bem, mal ou mais ou menos? Eu acho que lê bastante. Eu vou falar da escola municipal, que é o meu campo de trabalho. A gente tem bibliotecas com acervos enormes. Tem bibliotecas que têm 10 mil livros, quer dizer, ninguém tem isso hoje, né? No Brasil, talvez. E os projetos são muito bons de leitura, então os alunos levam livros para casa para lerem, os pais leem com eles. O que eu acho que hoje no Brasil é difícil é você comprar um livro, né? Por exemplo, em casa nós somos em 4
4 leitores vorazes. Então, sempre eu e meu marido, a gente acaba não comprando para nós, para comprar para as meninas. Uhum. Então, porque o livro não é barato, né? Apesar do autor ficar com muito pouco do livro, mas... É uma piada de mau gosto, se a gente parar para analisar. Eu já fiz alguns cursos na área editorial. O custo da editora também é muito elevado por conta do papel, que é caro para chuchu. E você acaba tendo que a remuneração o distribuidor é o cara que fica com a maior parte do bolo, que é o que, vamos dizer assim, o sujeito que atravessa, que é o que fica com a maior parte do bolo. Se eu não me engano, é 10%, até 10%, mas geralmente pagam menos, como você falou, 10% do valor de capa para o autor, 40% para o cara que também, a editora fica com 30%, 30 e poucos por cento. Quer dizer, é muito pouco para quem trabalha, quem produz. A não ser que você seja um escritor renomado, Sim. que aí o termo negociação é outro. Né? Quem está começando... É difícil. É bem complicado. Você já pensou em fazer audiolivro, fazer e-book? A empresa, ela tem como ela tem tecnologia nessa área, eles vão começar com a questão de jogos. Então, o jogo interativo a partir do livro. Tá. E aí a gente vai conversando sobre outros projetos futuros, né? Sentido. Legal, legal. Olha, sucesso, obrigado por ter vindo no nosso programa. Eu espero que os próximos livros também tenham um desempenho bem legal como esse aqui e traga para a gente conhecer mais o seu trabalho também. Obrigada, eu que agradeço. Não saia de casa, não saia daí, eu volto daqui a pouquinho com mais Papo Livre. Pé lá, pé cá, volto já já. E estamos de volta com o nosso Papo Livre. Hoje, agora, nesse segundo bloco, com o Darcy Vanucci, o Darcy que é arquiteto e aqui em Indaiatuba. Darcy, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos falar um pouco sobre o seu trabalho, Darcy. Qual é a sua especialização, sua especialidade na arquitetura? Tá, a especialidade são projetos residenciais, né? A grande maioria são projetos casa-condomínio, mas a atuação é na arquitetura como um todo, né? Então a gente trabalha desde projeto residencial, comercial, industrial, parte de paisagismo, de projeto urbano, né? Minha formação é arquiteto e urbanista. Então a gente atua tanto no foco particular, né, como no urbano também, caso necessário. Me fala uma coisa, como é que você começou nessa área? Há muito tempo, desde menino, sempre gostei de atuar com arquitetura, sempre gostei de desenho técnico. Então, desde muito novo, bem antes da minha formação, já buscava assim, um aprimoramento, já fazia curso, sempre gostei de software 3D. Então, tenho uma facilidade muito grande com a apresentação de trabalho em software 3D, em maquete eletrônica. Então, desde muito cedo, sempre voltado, assim, sempre com foco mais parte técnica e não... Mas você começou como engenheiro, né? Ou começou fazendo engenharia? Fiz engenharia, cheguei a fazer engenharia, mas assim, até no decorrer da faculdade, descobri que, assim, geralmente até uma dúvida que o pessoal tem, né? Contratar arquiteto ou contratar engenheiro, né? Mas assim, até para explicar, os dois profissionais atuam da mesma forma. Os dois atuam na parte de projeto, os dois atuam na parte de regularização de obra, acompanhamento e execução de obra. Porém, o arquiteto ele tem a função um pouco mais aprofundada na parte do projeto. Então, ele foca um pouco mais na parte assim, sentimental do projeto. Então, a parte estética, conforto termoacústico. E esse lado me senti um pouquinho em falta com a engenharia, né, que é a parte voltada mais para cálculo. Então, como eu tenho uma veia, um veio artístico, né, sempre gostei da parte da criação. Então, isso me levou a voltar e partir realmente para a arquitetura. Fala para mim, como é que você avalia hoje a arquitetura no Brasil de modo geral? Acredito assim, está perdendo um pouquinho o pessoal está fazendo muito projeto voltado, como posso dizer assim, focando um pouco o lado imobiliário. Então, as pessoas muitas vezes não têm a necessidade de comercial. Exatamente. Às vezes não tem a necessidade de ter a quantidade de quartos. Por exemplo, a família é pequena, mas faz a quantidade de quartos já pensando numa possível venda, pensando numa possível locação. E cabe ao papel do arquiteto resgatar essa parte sentimental. O arquiteto acaba sendo um pouquinho psicólogo, né? Ele tem que extrair um pouquinho do cliente a necessidade, né? Ele tem que entender o funcionamento daquela família, os costumes, os hábitos, para realmente fazer um projeto personalizado.
Isso que você está falando para mim é uma coisa interessante, que eu já ouvi de alguns arquitetos, quando fui fazer um projeto uma vez, a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte, ele falou, olha, eu não sei o que você tem em mente, mas pense que você vai ter que vender isso um dia. Acontece. Daí eu falei, uau, não sei nem o que eu vou fazer para mim, mas já estou pensando em vender. E aí fica aquela coisa meio comercial mesmo, né? Fica aquela coisa quadradona, padrão, né? Mas aí cabe assim, cabe ao arquiteto, né? Claro, das devidas orientações. Lógico que é interessante pensar no mercado imobiliário, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se um dia precisar vender, mas o importante é atender a necessidade atual, né? da família. Senão também não adianta, você tem um projeto bonito comercialmente falando, mas não atende a necessidade, a funcionalidade da casa, né? Mas também tem o outro lado da moeda também. Se você faz uma coisa meio personalizada demais, realmente, na hora que você vai vender, ninguém vai querer comprar. Eu tenho até um amigo meu que ele fez uma casa muito boa num condomínio aí, mas uma casa maravilhosa, a piscina dele fabulosa e tal. Quanto vale? Na época, há 4 anos, ele já pedia 3 milhões na casa. Certo. E eu acho que não vendeu até hoje, porque aquela história, se você tem 3 milhões de reais para investir numa casa, então você vai fazer uma casa do seu gosto. Exatamente. Eu não vou comprar uma casa de 3 milhões do gosto do outro. Exatamente. Não é isso? É bem por aí. Então tem que mensurar, né? Na verdade, a gente acaba mensurando, né? E fica no meio termo aí, né? A gente atende a necessidade, mas também pensa um pouquinho nesse lado da venda, a gente acaba orientando o cliente nesse sentido. Claro que tem o caso que a pessoa realmente quer um negócio totalmente personalizado, totalmente inovador, mas fica ciente que na possível venda depois, pode ter problema, né? Eu penso também que é interessante essa questão, porque é um projeto de vida, é uma coisa que você dedica, você tem... Esse meu amigo mesmo, ele construiu a casa com tanto gosto, demorou um tempão, aí a filha dele foi para a faculdade, voltou para São Paulo, a mulher acompanhou a filha, e aí, de repente, ele ficou dividido. Ele ficava sozinho para cuidar daquela casa toda. Tremenda casa. Verdade. E era uma fonte de despesa muito grande. Quer dizer, ele acabou não curtindo aquela casa do jeito que ele queria. Ele não desfrutou da casa e estava vendendo. Até acho que ele não vendeu, pelo que eu imagino. Até em função do valor que ele pedia na época, e deve ter corrigido, mas enfim. É uma coisa complicada, porque as poucas pessoas que eu soube que foram ver a casa tal, quer dizer, sempre tem aquele que não agrada e aquela história. Bom, eu vou fazer a minha. Exatamente, mas acaba assim, a gente tem nesse sentido, para atender a parte da necessidade e a parte comercial, a gente tem umas flexibilidades. Por exemplo, o que está acontecendo muito hoje, o pessoal deixa um espaço reversível. Então, por exemplo, para a família atende hoje como um home office e futuramente pode ser um novo dormitório. Entendi. Então ficam ambientes reversíveis, é uma alternativa legal porque atende o real, atende a necessidade da família real e se for vender, fica fácil essa adequação. Adequação do coisa. E assim, eu acho que a linha da casa também é uma coisa que é complicada, porque se você faz uma linha muito rococó, o cara chega... Bom, eu, por exemplo, se eu chegar a ver uma casa muito cheia, não gosto. Também. Dou meia volta e vou embora, entendeu? Eu sou pela linha daquela coisa de ter as janelas grandes, uma linha mais contemporânea, bem traços retos. Entendi. E muita luz. Certo. Se você chegar num lugar, começar a ver, começa a sombra e tal, não me agrada. Então eu acho que tem muita gente também que vai em cima disso. Você tem que equalizar essa questão. Com certeza, também é super importante, né? A gente equaliza ao ponto de atender a necessidade para ficar uma estética. Claro que tem gente que, por exemplo, uma questão que hoje está muito em alta, é telhado embutido. Aquela platibandazinha, o termo técnico que a gente chama, que é a parede que esconde o telhado. Esconde o telhado, Isso. Mas é muito caso a caso, né? Tem pessoa que gosta do telhado aparente, tem pessoa que gosta do embutido. Até o embutido pela questão de economia na obra. Sim. Por isso até a tendência, né? Então, o pessoal partiu para o telhado embutido. Prática, na verdade, né? Pela prática da execução e economia do valor total da obra, né? Então acabou sendo uma tendência por esse sentido. Mas também tenho clientes que exigem, né, que eles gostam do tradicional, do telhado aparente. Então, de qualquer forma, a gente consegue adequar e consegue fazer um projeto funcional. E me diz uma coisa, como é que você está avaliando o mercado hoje imobiliário, o mercado da construção civil? Eu trabalhei até o ano retrasado, até o ano passado, trabalhei nesse mercado. Certo. E ele estava aquecido. Sim. E eu percebo que de fevereiro do ano passado para cá, houve uma retração e esse ano foi mais acentuada essa retração no mercado. Sim. Como é que você está avaliando isso? É só sensação ou é isso mesmo? Não, a gente sente, assim, tem muito cliente que faz casa para venda, né? São construtores que fazem para venda e realmente deu uma estabilizada.
mercado está movimentando. Mas o que acontece, que eu percebo, é região. Agora, em Indaiatuba, o mercado de Indaiatuba deu uma esfriada, né? Mas a região começou a movimentar até reflexo, né? Das construções que estão sendo feitas aqui, reforma e ampliação de aeroporto. Então, a região está movimentando. Olha, há 2 anos atrás, 2012, se não me engano, comecinho de 2012, eu fiz para essa empresa que eu trabalhei, eu fiz um sobrevoo em Indaiatuba e detectando as áreas onde ela estava investindo, aquela coisa toda. E domingo eu fiz um sobrevoo aqui também, passei por aqui, eu estava indo para um lugar e eu comecei a olhar, tomei um susto a hora que eu vi como A dimensão. E como os empreendimentos que eram projetos já estão prontos, quer dizer, você olha lá de cima já tem um condomínio, um empreendimento novo aqui, um ali, Muito rápido, aquele que estava começando já terminou, já tem casa construída. Então, em 2 anos, o movimento foi muito rápido também. Exatamente. Né? Aí até acho bacana, assim, a questão a se atentar aí é a infraestrutura, né? O crescimento, lógico, ele tem que ser ponderado, ele tem que ser controlado, não só pela questão da habitação, né? Mas principalmente pelos recursos, né? Recursos, exatamente. Eu me lembro que em 92, na campanha de 92, comecinho da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, o grande problema da Indaiatuba era a água. Exatamente. O Morada do Sol era na verdade, o buraco negro de qualquer administração. Por quê? Porque lá não tinha água, não tinha esgoto, não tinha asfalto. E todo o dinheiro que você punha ali era pouco e tal. Ou seja, demorou mais de 30 anos para o bairro chegar no que ele é hoje. Para estabilizar. Certo. Por conta de um erro gestão, urbanístico lá atrás, uma gestão equivocada lá atrás. Mas você sabe que acontece da seguinte forma, né? Hoje existe um controle maior. Sim, por exemplo, desde o Código das Cidades, em 95, a coisa mudou. Exatamente. Estou atuando, por exemplo, a gente está desenvolvendo um projeto de um condomínio em Cardeal, um condomínio fechado. Mas existe... Que é o aeronáutico? Não é outro. Não, é outro, mas é bem próximo. Bem do lado ali. Exatamente. Você vê que assim, a tendência já está norteando para cidades vizinhas, cidades menores, que antes a movimentação era diferente, era menor, né, o processo de crescimento. Hoje já o pessoal já está focando um pouquinho, porque é reflexo daqui, né? Sim. Reflexo do desenvolvimento não só da cidade, como região. Mas existe todo um controle, né? Então, por exemplo, esse projeto, antes da execução, antes de passar para aprovação, é passado por todo um processo de análise, prefeitura, os órgãos responsáveis, né? Para ver a viabilidade, inclusive, da infraestrutura. Sim. Então, existe um controle hoje muito grande que antigamente realmente não passava existia. despercebido, né? Antigamente o cara pegava um trator, riscava com o cabo do guarda-chuva, com a ponta do guarda-chuva, passava o trator e estava vendendo lote. Exatamente. É uma coisa complicada. Exatamente. E realmente Cardeal é um bairro, um distrito de Elias Fausto, que está, como ela está colada em Indaiatuba, vai demorar pouco tempo para virar uma avenidona até lá. Com certeza. Aliás, eu sei que tem muita gente lá em Elias Fausto que está preocupada com isso, que não quero aprovar, vereador, né? Porque isso vai tirar o sossego da cidade, vai tirar o sossego do bairro, mas não tem jeito, é o preço do desenvolvimento. Não dá para se represar a cidade muito tempo. Alguma. Não tem como. Até, voltando a falar, lá em Cardeal nós estamos para trazer até aqui os empreendedores, está sendo elaborado um condomínio aeronáutico. Exato. Que é uma coisa fantástica. Então, domingo, inclusive, fui visitar um condomínio desse em Salto de Pirapora, ali do lado de Sorocaba, que é a Fazenda Bonanza, que é um lugar maravilhoso. Eu desci ali, olhei, parecia que eu estava nos Estados Unidos. Falei, nossa, que é isso? Surreal. É surreal. E nós temos aqui, as pessoas adquirem as suas casas e no fundo da casa ela tem um lugar para fazer um hangar. Tem um hangar, exatamente. E ter o seu aviãozinho ali. Para cada terreno já tem o próprio hangar. O próprio hangar. Exatamente. E o projeto é muito bem feito, porque você tem as ruas para chegar de carro e nos fundos a taxiway para levar você para a pista. Então, uma pista de 1.200 metros vai ser assim, o aeroporto para aviação executiva em funcionamento. Até porque o Campo dos Amarais lá já está muito sobrecarregado, é uma tendência natural. O Campo de Marte sobrecarregou, veio para Jundiaí está Campinas, daqui a pouco vai para Americana, Limeira. Então está interiorizando a movimentação das aeronaves pequenas. Né? E Elias Fausto surgiu agora com essa grande proposta, né? Esse empreendimento. Com certeza. Mas você pode ver que é interessante, ninguém fala que é Elias Fausto, fala que é Indaiatuba.
O Ilha Sócio está vivendo o que Indaiatuba viveu na década de 80. Ninguém sabia que existia Indaiatuba. Todo mundo conhecia Itaici, achava que Itaici era cidade e Indaiatuba era bairro. Exatamente. E agora Ilha Sócio está passando pela mesma situação. Mas logo reverte a situação, né? Com esses empreendimentos, né? Estão para sair grandes empreendimentos de grandes portes e o atrativo vai ser totalmente diferenciado. E é o seguinte, quem busca qualidade de vida, hoje Ilha Sócio tem uma qualidade fantástica, aquela coisa sossegada, tranquila. E está do lado da cidade grande como Campinas, como o próprio Indaiatuba. Exatamente. Que você precisa de alguma coisa mais rápida, ou uma coisa que você tem aqui, tem ali rapidinho. Então, e o foco tende a puxar para essas cidades menores, porque assim, a qualidade de vida que você tem, como você bem colocou, às vezes a distância que a gente tem da travessia da cidade, por exemplo, em Indaiatuba hoje, de um ponto para o outro, Morado do Sol a Itaici, quase a mesma distância. Né? Bom, olha, para você ter uma ideia, a minha filha mora ali no Jardim Alice, e nós morávamos aqui pertinho, eu morava aqui pertinho da TV, daqui lá são 12 quilômetros, pelo Parque Ecológico, aqui pela Conceição. 12 quilômetros. Ainda que Indaiatuba é uma cidade planejada, você vai existe vias arteriais aí para... Mas nos horários de pico você já começa a encontrar dificuldade. Exatamente. É uma coisa meio complicada. Exatamente. Darcy, obrigado pela participação, volte sempre. Foi um prazer receber o nosso programa. Prazer é meu. E espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Obrigado você aí de casa pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Fiquem com Deus, muita paz e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E se quiser assistir essa entrevista novamente ou assistir a entrevista pela internet, vai no YouTube, tecla lá TV Indaiá, aí vai aparecer o nosso playlist e você vai no Papo Livre e a gente se vê lá. Um abraço!